Começa agora mais uma edição do podcast Conexão AD Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 6 de agosto de 2025. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da AD Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. Mais de 100 cidades brasileiras já implantaram políticas de transporte gratuito, desmontando a ideia de que esse projeto seria utópico ou inviável. No entanto, a tarifa de transporte coletivo permanece como um poderoso instrumento de exclusão social e racial, estruturando a segregação nos centros urbanos e limitando o acesso a direitos básicos como saúde, educação e cultura. Para aprofundar esse debate, vamos conversar com Paik Dukes Santarém, um dos organizadores do livro Mobilidade Antirracista. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui da Unicamp e damos as boas-vindas aos nossos convidados. Paik Dukes Santarém é militante do movimento Passe Livre, doutor em arquitetura e urbanismo, mestre em antropologia social. Ele é um dos organizadores do livro Mobilidade Antirracista e autor de diversas contribuições, dentre elas o artigo Ensaio sobre a Mobilidade Racista. E nós contamos também com a participação do professor Luciano Pereira, docente na Faculdade de Educação da Unicamp e segundo vice-presidente da Unicamp, e ele pesquisa conflitos socioambientais e foi ele que trouxe essa pauta para a gente discutir aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Saudações, agradeço muito o convite. Paik, você é um nome de referência, né, nessas lutas pela mobilidade antirracista, pelo direito à cidade. Inclusive, um dos autores do livro, que a Cris acaba de citar, né? Um livro excelente. Eu estou lendo, ainda não terminei. Para começar, por que falar de tarifa zero é falar de justiça social e também de justiça racial? Bom, primeiro agradecer muito ao convite, né? Eu já tinha falado agora há pouco. E segundo, agradecer também a reverência, né? O reconhecimento, diria, né? Dessa referência na nossa atuação, né? Da qual eu participo enquanto um militante de um movimento social que agora faz 20 anos, né, 21 anos, o Movimento Passe Livre, e tem uma contribuição individual e temos uma articulação coletiva, né, uma movimentação coletiva de centenas, milhares de pessoas que fez com que esse tema chegasse aonde chegou. A tarifa zero, hoje, ela é uma ferramenta, uma bandeira de luta e uma política pública, simultaneamente, a depender de onde estejamos e de como estejamos encarando, que combate e que é um nó de combate a algumas dimensões da violência espacial, da violência da segregação e da violência racial que as cidades brasileiras, que a mobilidade brasileira tem como uma das suas principais características. Por quê? Porque hoje o controle da forma da circulação das pessoas na cidade acontece por meio da mobilidade urbana, certo? Que determina por onde as pessoas podem e não podem andar na cidade, pelo preço do ônibus, pelo preço da tarifa, pela forma como o ônibus chega ou não chega em determinados bairros. Nos bairros de maioria de classe trabalhadora, nos bairros de maioria negra, né? A forma como a mobilidade urbana segrega e aparta a cidade. A tarifa tem um papel muito importante nisso, porque a tarifa ela dificulta que a parte mais pobre da população, e em grande parte a parte negra da população, porque a parte negra a população negra é a maioria entre os mais pobres, não possam acessar a cidade. E também a tarifa, ela controla, porque ela mantém controle sobre um tipo de empresário do transporte, né, do empresário privado do transporte, que por meio do controle do transporte controla por onde os ônibus dele vão circular pela cidade. E ele tem esse controle porque ele cobra muito e lucra muito em torno da tarifa de ônibus. Então, lutar pela tarifa zero é ao mesmo tempo lutar contra uma violência de classe,
expressa na tarifa, contra uma violência racial, que é uma violência econômica e uma violência espacial, e também contra uma violência de gênero, porque as mulheres são quem mais usam o transporte coletivo hoje na sociedade brasileira. Elas são quem realizam mais viagens, porque realizam tanto as viagens do trabalho, como também as viagens da família, como também as viagens das atividades de lazer, das atividades de compra, atividades de comércio. Então a tarifa zero ela consegue atacar várias dimensões em um mesmo momento. Paik, como e quando surgiu a proposta da tarifa zero e o movimento Passe Livre? A proposta da tarifa zero ela é uma proposta que nos antecede, é uma proposta que, da forma como ela está estruturada hoje na sociedade brasileira, como uma pauta de movimentos sociais, ela nasceu durante a gestão da então prefeita Luiza Erundina, atual deputada federal, quando ela era prefeita de São Paulo, por meio de seu secretário, o Lúcio Gregori. Lúcio Gregori, quando secretário de Transportes, ele observou, na época, uma coisa simples, que para o transporte ele era cobrado por pessoa que entrava no veículo, mas ele era pago assim, mas na verdade o preço dele era o preço da circulação do ônibus. Então ele pensou assim, ele estava olhando, nossa, ninguém paga uma taxa de lixo a cada vez que o caminhão do lixo passa na sua casa. Mas as pessoas, para circular, elas têm que pagar a cada viagem que vão fazer. Então, por que a gente não financia o transporte coletivo que nem uma política pública? Ou seja, criamos um fundo de transporte e financiamos o transporte coletivo para toda a população, né? Então, no limite, ele compreendeu que nós somos hoje movimentados na cidade pior do que o lixo, certo? E aí ele propôs a política da tarifa zero, durante a gestão da Luiza Erundina. A proposta teve uma grande aceitação popular, teve um amplo debate público e foi barrada na Câmara de Vereadores, não chegou à votação, né, por uma articulação, diria, muito elitista, muito racista, né, na ocasião também, né, de um medo de que a população circulasse. O movimento Passe Livre, ele vai nascer, isso é em 92, 93, 91, 92, melhor dizendo. O movimento Passe Livre vai nascer em 2005, enquanto uma organização nacional. Ele nasce a partir de lutas, né, contra o aumento das passagens por passe livre estudantil e por melhorias na condição do transporte público, que aconteceram no Brasil, pelo menos desde 98, 99, passando por alguns grandes eventos, que foram a revolta do Busão em Salvador em 2003 e a revolta da Catraca em Florianópolis em 2004. E aí, em 2005, um monte de organizações que estavam nessas lutas, do movimento estudantil, do movimento de juventudes, do movimento de periferias, do movimento negro, feminista, se juntam no Fórum Social Mundial e definem, de 2005, e definimos a criação do movimento Passe Livre. E, na época, a nossa bandeira era assim, pelo passe livre estudantil como bandeira imediata, contra os aumentos de tarifas e com um horizonte longo de uma gratuidade universal, a qual a gente vai pesquisar e vamos entender como poderia ser possível. Nós achávamos que ainda era um sonho muito distante, muito utópico. E acaba que nessas pesquisas, em 2006, final de 2006, nós conhecemos o Lúcio Gregori, e o Lúcio Gregori apresenta para a gente a bandeira da tarifa zero. E a bandeira estava parada, né? Desde 93, quando ela perde a votação em São Paulo, ela meio que deu uma sumida, né? Sumiu do debate político. Então o movimento Passe Livre retoma essa bandeira a partir de 2006, 2007, e impulsiona a bandeira em todo o Brasil, fazendo lutas, projetos locais, debates, né? E, claro, com a ampla colaboração do Lúcio Gregori, né? Porque ele nos ensinou grande parte do que a gente tinha a aprender nesse primeiro momento sobre a tarifa zero, e ele passa a circular vários locais do Brasil também, e outros grupos da cidade se interessam pela bandeira da tarifa zero, outras organizações, outros movimentos sociais, parlamentares, e aí a pauta começa a ter uma grande expressão. Em 2013, acontece o que acontece no Brasil, das lutas contra o aumento da passagem emergindo com uma ampla mobilização no Brasil inteiro, e a tarifa zero ganha um status, então, de uma política nacional, de um debate nacional. Ela vira na verdade, o transporte se torna um direito social constitucional. Ele é inserido na Constituição em 2015, fruto das lutas de 2013, só que sem regulamentação, sem uma forma de implementação dele, só com um direito social constitucional, mas sem uma forma de executá-lo. Então nós estamos agora no momento em que muitas cidades no Brasil inteiro implementam tarifa zero,
por iniciativa própria, mas nós estamos precisando de um debate federal para institucionalizar esse direito, para regulamentar, para tornar ele concreto na vida de todo o Brasil. É mais ou menos por aí. Uma história muito rápida, espero que não tenha sido uma resposta muito demorada. Viu, Paik? Vamos mostrar aqui também para as pessoas que nos assistem o livro que você citou, o Lúcio Gregori, né? Esse livro aqui também é importante para entender todo o processo, né? Viu, Paik? Tem mais de 100 cidades brasileiras já tem algum modelo de tarifa zero. A gente pode citar Maricá, no Rio, Caucaia, no Ceará. E o que esses exemplos eles ensinam e representam para a gente? Uhum. Eu escrevi um ensaio há alguns anos, há 2 anos, eu acho, chamado Ensaio sobre o Incontornável, né? Discutindo sobre como a tarifa zero, do ciclo vicioso do aumento de tarifas ao ciclo virtuoso da tarifa zero. Tentando entender sociologicamente como a tarifa zero se espraiou no debate do país. E aí isso combina algumas coisas, né, que eu tento analisar nesse artigo, né? Como que hoje são 137 cidades com tarifa zero, possivelmente quando for publicado essa nossa entrevista já devem ser 140, né? Não para de crescer a política, né? Bom, o que acabou acontecendo, na minha leitura, né, que eu coloco nesse artigo? O transporte coletivo está em crise, né, da forma como ele funciona no Brasil. É uma crise que ela tem um duplo vetor. Um primeiro vetor é de que vai reduzindo o número de passageiros no transporte coletivo, pelo menos há uns 20, 30 anos, pela política de substituição do transporte coletivo pelo automóvel. E o ciclo vicioso do aumento de tarifas faz com que a passagem aumente sempre acima da inflação, então cada vez menos pessoas consigam usar o transporte coletivo. E os custos, da forma como estão organizados, vão crescendo e o lucro vai retraindo, porque se aumenta a passagem, um número menor de pessoas consegue usar, e aí a tarifa se reequilibra, mas o custo sobe de novo do diesel, etc., aumenta a passagem de novo, então vai reduzindo o número de passageiros, tendendo a zero, e o lucro também tendo uma retração. Junto disso, você tem essa uberização da mobilidade, você tem esses processos, né, de outras formas de circulação por meio de aplicativos que retiram usuários do transporte coletivo. E os aumentos de tarifa tem um vínculo deles com as lutas constantes. Nós temos levantamentos de que entre 2000 e 2013, todas as capitais do Brasil e mais de 100 cidades tiveram lutas contra aumento de tarifas, num período de 12, 13 anos, manifestações grandes contra o aumento de tarifas, espalhadas em todo o Brasil. Então, uma ampla cultura de lutas que fizeram com que aumentar a tarifa, além de prejudicar, né, a economia do transporte, nesse ciclo vicioso, como eu comentei, ela também se tornasse algo politicamente muito, muito custoso, né? Então, aumentar a passagem de ônibus hoje não é algo que garanta a reeleição. Então, o transporte entrou num nível de retração de lucros, né, em que as manifestações, junto com esses outros elementos, começaram a fazer emergir essa bandeira da tarifa zero, pela própria economia política, pela forma como o conflito social se configurou em uma forma econômica, em que o transporte coletivo não conseguia mais aumentar seu lucro por meio do aumento da passagem, nem da desoneração, de retirar impostos das empresas de ônibus. Então, muitas cidades começaram a ter o transporte falindo, cidades pequenas, e o prefeito ou dava subsídio para essa empresa se manter com tarifa, ou começou a implementar, não, vamos botar tarifa zero aqui, eu pago o transporte inteiro, isso vai ter aumento em arrecadação de CMS, etc., e começaram a emergir umas cidades com esse modelo de gratuidade, né? Então, foram políticas de tarifa zero que começaram a aparecer, inspiradas talvez nas bandeiras, nas lutas do movimento passe livre, mas com outro programa, atendendo a princípios, a bandeiras de classe, a perspectivas econômicas muito distintas, e é um programa de forma de implementar a tarifa zero muito diferente do que o movimento passe livre, a partir do aprendizado com o Lúcio Gregori, nosso desenvolvimento posterior, o que nós produzimos. E aí veio a pandemia, e na pandemia os ônibus ficaram durante um ano e meio, sem poder circular plenamente.
E melhor, muitos usuários estavam obrigados a circular, mas uma grande parte dos usuários não circulava mais da forma que circulava, indo para o trabalho todo dia, pegando tanto de ônibus. Então, a redução do número de passageiros demonstrou que, fez com que, melhor dizendo, a principal fonte de lucro das empresas, que são os passageiros, fosse reduzida drasticamente. Então, essas empresas que tinham caixa, né, as empresas de ônibus, são bilionárias, né, elas são muito ricas, os donos da empresa de ônibus. Imagina, um ônibus custa de 200 mil a 300 mil reais, sei lá. Estou fazendo uma estimativa leiga aqui. Imagina uma empresa que tem 67, 100, 150 ônibus. O dinheiro que ela tem, o dinheiro que uma empresa de ônibus tem que ter para ter uma garagem onde consiga deixar todos esses ônibus, um centro de operação, para ter 50 a 100 trabalhadores operando. Nós estamos falando de muito dinheiro, né? Esses donos dessas empresas que têm muito dinheiro entraram em retração de lucros. Ou seja, eles entraram em crise econômica no meio da pandemia, porque não tinha mais passageiro para operar. Então, eles começaram a entrar em perder investimentos, as empresas entraram em falência, porque elas começaram a ter prejuízo, e eles começaram a apelar para as prefeituras, para o Estado, para ter subsídio. Nisso, abriu-se uma janela de oportunidades em que muitos movimentos sociais entraram forte na luta pela tarifa zero. Vereadores, comissões parlamentares, movimentos sociais fazendo lutas, e muitas cidades começaram a implementar tarifa zero. Então, nós passamos de 17, 18, 19 cidades com tarifa zero, 47, melhor dizendo, em 2019, né, dezenas, para hoje 137 cidades com tarifa zero total, mais dezenas de cidades com tarifa zero no fim de semana ou em feriados, etc., e umas outras tantas cidades com gratuidade, passe livre estudantil, etc., fora outras dezenas que têm projetos de tarifa zero ou movimentos impulsionando tarifa zero, né? Então, assim, a tarifa zero, ela meio que passa por aí. Ao mesmo tempo que as cidades foram implementando cada uma a seu modelo, então sem uma padronização, né, ou um jeito específico de onde vai vir o fundo, se a operação vai ser por empresa pública ou privada, enfim, esses elementos, ao mesmo tempo que é desigual, isso vem combinado, né, para usar um jargão político, né, trotskista, isso é desigual, mas vem combinado com um projeto de lutas e de conflitos da nossa sociedade que é nacional. Eu acho que essa é um pouco como é que posso dizer, um mapa do tesouro de como que a tarifa zero é tão diversa e ao mesmo tempo tão constante, tão nacionalizada, né? É isso aí. Espero que tenha sido claro, porque é uma política meio contraditória, né? Dá impressões estranhas. Não, mas está claro, sim. Opa. Paik, nós gostaríamos de saber, diante da implementação em mais de uma centena de cidades da tarifa zero, quais que são os ganhos para esses municípios dessa nova prática? Os dados que estão aparecendo nas cidades que implementaram tarifa zero estão ainda sendo balizados, né, e nacionalizados, mas eu coloco 4 ou 5 indicadores que são constantes nessas cidades. O primeiro, acho que talvez o mais significativo do ponto de vista de um debate econômico nacional, é o aumento de arrecadação de ICMS. Em todas as cidades que implementaram tarifa zero, tem-se indicadores, né, algumas mais consolidadas e outras menos, de que com a tarifa zero, mais pessoas começaram a circular pela cidade, mas mais que isso, o recurso que elas gastavam com a passagem passou a ser gasto no comércio, passou a ser gasto nos serviços, porque quem anda de ônibus são setores, né, de renda C, D e E, né, e são setores que não vão acumular esse recurso, elas têm demandas, né, para gastar, então vão comprar no comércio, etc. e tal. Então teve aumento de arrecadação de ICMS em algumas cidades superior ao investido na própria tarifa zero. Um segundo elemento é esse, do aumento de usuários, ou seja, um ataque à demanda reprimida da circulação na cidade. Quando implementa a tarifa zero, não é tão imediato assim que as pessoas vão largar o carro para usar o transporte público. O transporte público no Brasil ainda é muito ruim. Ele treme muito, é muito barulhento, né? As condições dele são ruins, os veículos não têm amortecedor, né? Quem vai andar primeiro no ônibus do transporte coletivo quando tem a tarifa zero é a demanda reprimida, é o usuário, a usuária, que deixa de fazer viagens porque não tem dinheiro. Então essa pessoa vai pegar o dinheiro, vai pegar o transporte
para circular mais, para ir procurar emprego, para acessar serviços, etc., né, que é o próximo ponto. Então, a tarifa zero, ela tem um segundo elemento que ela aumenta a mobilidade da cidade, aumenta o número de pessoas circulando e fazendo o uso da cidade, o acesso à cidade, né? E isso chega no terceiro elemento, que é o aumento dos serviços públicos. Vou ressaltar um, que é a saúde. Né? Teve um encontro agora em Mariana, que é uma cidade que tem tarifa zero, a partir de um grupo, que é o Lava-UERJ, um grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que está fazendo uma pesquisa sobre como a tarifa zero impacta os indicadores de saúde. E muitas cidades têm relatado isso, que com a tarifa zero, mais pessoas estão acessando a saúde básica, porque elas, né, não vão deixar para ir num dia ou, né, no dia marcado. Com maior acesso à saúde básica, isso significa que essas pessoas elas terão maior políticas de saúde preventiva, e isso melhora os indicadores de saúde na cidade. Juntamente disso, nós temos maior acesso aos equipamentos de cultura, certo? Os equipamentos de culturais da cidade passam a ter maior acessibilidade, e isso ainda está sendo mensurado, que é maior ou menor uso de equipamentos de cultura nas cidades que têm tarifa zero, né? Então, zoológico, as cidades têm zoológico, bibliotecas, parques, etc., porque as pessoas conseguem chegar neles, porque a tarifa é uma catraca, né? É um impeditivo, a tarifa do ônibus é impeditiva a pessoa de chegar no parque no centro da cidade, já dado que no Brasil as coisas são muito concentradas. Assistência social também, tem o caso de Formosa, que é próximo aqui de onde eu moro, né? Eu moro no Distrito Federal. Formosa implementou tarifa zero porque, durante a pandemia, as pessoas não estavam conseguindo chegar até o local onde as mulheres, as mães de famílias, não estavam com dificuldade de chegar até o local onde elas recebiam os auxílios, né? O Bolsa Família, os auxílios onde faziam os cadastros, etc., né? Os auxílios próprios da pandemia, o auxílio emergencial. Então, a política de tarifa zero foi instalada lá, inicialmente em um bairro, depois para toda a cidade, para que as pessoas pudessem ter auxílio, para pudessem ter acesso ao serviço de assistência social. Né? Então, a tarifa zero ela aumenta o acesso da pessoa ao serviço de assistência social, também no caso de saúde mental, CAPS, etc. Ela aumenta esse fluxo dos serviços públicos. Né? Por fim, a tarifa zero tem tido um efeito, né? Acho que um último que eu acho que vale ressaltar, que é o de aumento da atividade cultural da cidade. Na atividade cultural, seja no centro ou seja nas periferias, mais atividades noturnas têm aparecido. Isso ainda não apareceu como um dado concreto, como um dado consolidado, mas em pesquisas, grupos focais e algumas conversas que tivemos com pessoas de cidades sem tarifa zero, de que como tem havido uma demanda pelo aumento de linhas por causa da tarifa zero, maior participação popular, né, o transporte muda de natureza, as pessoas começam a demandar isso como um serviço público, tem podido também ter sido construído eventos e atividades culturais em locais que não eram centrais da cidade antes, né, porque as pessoas podem pegar 2 ônibus ou demandar uma linha para chegar em um local da cidade onde não chegava antes. Isso está acontecendo em torno da tarifa zero, com alguns elementos assim que vale analisar. Claro que todos, se formos discutir as 137 cidades que estão tendo, mais as dezenas que estão tendo tarifa zero parcial, nós vamos ter muitos outros elementos. Então, estou citando aqui alguns que nos dão uma dimensão da grandiosidade dessa política, que custa tão pouco. E você conhece alguma cidade em que o transporte foi estatizado ou ainda há uma relação, na maioria dos casos, entre o município e as empresas de transporte, as empresas privadas? O caso da cidade de Maricá é a cidade onde o transporte foi estatizado, na verdade, onde uma empresa pública que já existia foi fortalecida e ela assumiu a operação do serviço. Eu acho que aí, bem, uma posição nossa, enquanto Movimento Passe Livre, enquanto organizações que pensam a tarifa zero, né? Nós entendemos que o modelo ideal de tarifa zero é um modelo em que a operação do transporte seja feita por empresas públicas ou por cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras vinculadas ao transporte coletivo, né? Que tenhamos uma ampla participação popular para definir as linhas, as formas de circulação do transporte na cidade, vínculo com a demanda ambiental, com a demanda com as políticas de mitigação da emergência climática, né, da crise climática global,
e um modelo onde o financiamento do transporte coletivo seja realizado de forma progressiva, onde os setores mais ricos da população paguem. Mas os modelos de tarifa zero têm sido implementados, eles são variados em muitas cidades, né? O caso de Maricá tem um tanto disso, né? Tem conselhos participativos, ele é feito com recursos, né, dos royalties do petróleo, mas já está sendo inserido nos impostos progressivos, né, pagos pela parcela mais rica da sociedade em Maricá, e está sendo operado pela empresa pública de transportes lá de Maricá. E essa operação, por uma empresa pública, ela garante maior estabilidade para os trabalhadores, maior controle público da prefeitura e menor chantagem das empresas de transporte sobre a operação e funcionamento do serviço, né? Porque o que tem acontecido? Muitas empresas privadas que estão falindo em cidades pequenas têm recorrido ou sido simpáticas à tarifa zero, porque na cidade onde elas estavam operando, o transporte chegou em tal nível de ficar caro e com pouco recurso, que elas estavam falindo, não estava mais lucrativo. Mas em cidades grandes, médias e grandes, o transporte ainda é muito lucrativo, mesmo com a retração de usuários. Então, o que essas empresas estão buscando nessas cidades? Elas estão buscando que, ao invés da tarifa zero, a prefeitura dê um subsídio para elas que paguem 80%, 90% da tarifa, do custo do transporte, e que elas mantenham a tarifa como uma forma de controlar a demanda, controlar a circulação da pessoa nas cidades, e também como uma forma de elas aumentarem o lucro delas de forma exponencial, né? A NTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, está defendendo exatamente isso. Eles dizem que a tarifa zero ela é mais ou menos inviável, mas que tem que ter subsídio, que tarifa zero só se for em cidade pequena, e que o ideal é que você tenha subsídio com tarifa com as empresas operando, com as empresas privadas operando. Ou seja, eles querem um universo onde o lucro deles esteja vindo da tarifa e a operação deles esteja garantida pelo subsídio do Estado. Isso é um perigo em que a gente vai correr em todos os espaços, né, de uma política pública ampla e universal, em que o setor privado tiver uma centralidade na operação, né? No caso do SUS, por exemplo, é a concorrência da saúde pública com os planos de saúde privado, pouco a pouco, né? Pouco a pouco não, melhor dizendo, constantemente tenta corroer o funcionamento do SUS. Então, uma ampla batalha de todo mundo que luta no campo da saúde pública, que luta pelos serviços públicos, para fortalecer o SUS frente ao ataque dos planos de saúde privados. No caso do transporte, que nós estamos conquistando, né, um sistema único de mobilidade, né, que garanta o transporte público, gratuito e de qualidade para todos, a presença das empresas de transporte opera mais ou menos, das empresas, né, de transporte e dos aplicativos privados, né, opera mais ou menos como esses planos de saúde. Então, acho que esse é um pouco o conflito que a gente está experimentando no momento. Viu, Paí, que você falou há pouco da PEC da tarifa zero, né? Como que essa PEC ela trata desses problemas? O que ela propõe de fundamental e por que a importância da aprovação dessa PEC nesse momento? A PEC da tarifa zero, que é a PEC 25, né? Ou PEC do transporte público mais garantia de direitos, transporte público mais mobilidade ativa, ou a PEC da mobilidade, enfim. Temos variados nomes sendo chamados essa PEC que nós chamamos de PEC da tarifa zero, né? Ela é uma construção, né, conjunta de muitas organizações da sociedade civil com um conjunto de deputados, né, especialmente a deputada Luiz Erundina, o Lúcio Gregóri, que querem regulamentar e dar vazão ao direito social ao transporte coletivo que está na Constituição desde 2015. O que ela propõe? Três coisas. O transporte coletivo ele passará a ser gratuito no uso, né, a tarifa vai ser abolida, mediante a constituição de fundos locais, estaduais e federais de financiamento do mesmo. Quais são esses fundos possíveis? Um dos fundos é uma taxa cobrada sobre os veículos, quão mais caro e quão mais recente ele for, quão mais pesado ele for.
taxa de utilização do sistema viário. Então, os veículos com mais de 15 anos, os veículos mais baratos, populares, não pagariam, mas os veículos caros pagariam. Outra taxa de remuneração disso é você trocar a forma de financiamento, que é o que tem sido defendido na maioria das cidades. O Vale Transporte, hoje pago pelas empresas, ele seria sustado e seria criada uma taxa para as empresas acima de 10 usuários, acima de 10 funcionários, nas grandes empresas. A partir do 11º funcionário, até o tanto quanto ela tiver, essas empresas pagariam uma taxa de 150 a R$200, 100 a R$200 por trabalhador, né, a partir do 11º, para um fundo de transporte, e esse fundo de transporte financiaria o serviço. Ou uma outra taxa, pegar a taxa dos royalties do petróleo, distribuí-las para o Brasil inteiro, enfim, constituir um conjunto de taxas para financiar o transporte coletivo. Isso é o que está proposto, né, como a criação de um Fundo Nacional de Transportes na proposta de emenda constitucional 25 do Sistema Único de Mobilidade. E com a criação, né, dessas taxas, de um Fundo Nacional, com a constituição de uma articulação interfederativa, né, entre a dinâmica municipal, estadual e federal, seriam constituídos conselhos, tal qual o Conselho das Cidades, Conselho da Saúde, onde você vai ter uma esfera local de conselho para discutir as linhas, esferas estaduais para discutir as políticas intermunicipais e uma esfera federal de conselho, que pode estar inserida no Conselho das Cidades, ou um conselho próprio da mobilidade, para gerir o Sistema Único de Mobilidade. Junto disso, você tem uma integração dos mecanismos de gestão, porque hoje cada município tem seu próprio sistema de controle de dados sobre a mobilidade. Nós, hoje, no Sistema Único de Saúde, nós temos o DataSUS, onde eu consigo entender nacionalmente dados da mobilidade, dados da saúde, articulados por um amplo sistema de conjunto de dados, né? E a gente consegue fazer um monitoramento. Não existe hoje um DataSum, um dado da mobilidade, que seja confiável, que tenha dados aferíveis nos diferentes municípios, com separação de gênero, idade, raça, renda, etc. Não existe esse tipo de unidade metodológica de produção de dados. Então, haverá também uma produção de dados municipalizada para ser federalizada para constituir um Sistema Único de Mobilidade, né? Então, essas coisas estão dentro da PEC 25, né? E um debate, claro, né? Eu acho que esse debate ele vai se aprofundar, que é sobre essa municipalização e exercício e operação do transporte pelos municípios, né? Então, é mais ou menos esse debate que está presente lá na PEC 25. Ela foi proposta pelo Luiz Erundina, ela está na CCJC, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, para ser pautada pelo presidente da Câmara, Paulo Azy. Ainda não pautou. Por favor, Paulo Azy, se você estiver vendo esse programa aqui, paute a PEC 25, é importante para o país que nós passemos ao debate dela. E nós estamos fazendo uma campanha, fazendo uma ampla mobilização, junto com vários outros grupos, movimentos, setores, ONGs, partidos da sociedade, mandatos parlamentares, para pressionar pelo avanço do Sistema Único de Mobilidade no Brasil inteiro. Paik, muitos ainda tratam a tarifa zero como uma fantasia irrealizável, né? E o que explica essa resistência? Mesmo você citando experiências concretas no Brasil, mesmo a gente sabendo de experiências exitosas. Só como uma pequena ironia, né? Fantasia realizável, né? A qual a gente pode usar em vários momentos do ano, né? Não só no carnaval, não só nas festas, né? Tarifa zero é um nome fantasia mesmo para gratuidade, para o transporte público como um direito de fato, para o transporte público gratuito, público e de qualidade, né? Então, tarifa zero é um nome fantasia para essa política pública do transporte coletivo. E, bem, nós entendemos que há resistência por alguns motivos, tá? Primeiro deles, né? Em primeiro lugar, mas não é exatamente o primeiro historicamente, é um interesse de lucro com o transporte coletivo de um conjunto de setores da sociedade empresariais que lucram muito com o transporte coletivo hoje da forma como ele é. Hoje, a empresa de ônibus coloca ônibus de péssima qualidade
e extrai muitos recursos, né? Então tem um interesse direto, imediato, que é de manter uma lógica de negócio, né? Uma lógica de negócio que é muito lucrativa. Então não é vão dizer que é uma fantasia irrealizável, mas é porque na verdade é um pesadelo para alguns empresários de transporte eles deixarem de lucrar o tanto que eles lucram com a tarifa do jeito que é hoje, seja para lucrar menos, com uma tarifa zero que ainda mantenha eles no negócio. O lucro que essas pessoas têm é exorbitante. E a falta de controle público sobre a forma como essas empresas operam é assustadora. Acho que não tem um nome civilizado para dizer, assustadora, assim. Pornográfica, talvez, né, eu diria. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento está vinculado a um medo da nossa sociedade, um medo colonial da nossa sociedade, de que as pessoas tenham liberdade de circular. Então, está vinculado às formas como a sociedade brasileira foi constituída, com diversos mecanismos de controle da população e manutenção da segregação, por meio da segregação e da violência espacial, de uma sociedade onde seus conflitos não emergem. Ou melhor, quando emergem, eles são rapidamente, tentam ser olvidados, né? Tenta se esconder eles, né? Tenta recalcar esses conflitos, né? Então, há um receio de que a liberdade das pessoas de circular na cidade resulte em um caos. Esse é o medo da liberdade. Então, há um medo da liberdade de circulação. Então, muitas pessoas têm receio da tarifa zero, porque você não é. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão poder andar de ônibus onde elas quiserem, a hora que elas quiserem. Isso só é estranho, né? Isso está vinculado a uma coisa calcada na nossa sociedade, de que a liberdade é um perigo. E há um terceiro elemento, e aí, claro, eu coloco ele por último, mas pode ser em primeiro, pode ser em segundo, que é o que eu estudo na minha tese de doutorado, que é sobre o vínculo entre a mobilidade e as relações raciais do país. A forma como a mobilidade urbana foi construída no Brasil ela tendo uma função de comercialização de cargas, né? De comercialização de cargas por meio de um transporte de logística. Vou tentar ser um pouco mais compreensível. A forma como o transporte coletivo é calculado hoje é assim: o dono da empresa roda o ônibus ganhando X valor por cada usuário que entra nele. De forma que é melhor para o empresário que vai gastar X para fazer uma viagem, vai gastar R$100 para rodar um ônibus, ter 120 usuários dentro dele, né, pagando a tarifa, do que ter 2 ônibus, que ele vai gastar R$200, com 60 em cada um, certo? Essa é a mesma lógica do transporte de cargas, onde é melhor para um dono de um caminhão, um dono de um trator, um dono de um caminhão, se fazer um transporte logístico de cargas com um caminhão cheio de arroz, do que com 2 caminhões com metade de arroz em cada um. O transporte coletivo, por um longo processo que eu explico na minha tese, ele assumiu as características do transporte de cargas, porque o transporte de cargas no Brasil é fundamentalmente um desenvolvimento do tráfico escravista interno do Brasil, onde os escravos eram traficados como cargas, circulavam a carga que eles produziam, eles eram a carga vendida e ao mesmo tempo construíam as estradas e eram o motor, eles faziam todos os papéis do transporte logístico, né? O transporte coletivo ele assume essas características. Quando ele vai para as cidades, ele se transforma em um transporte de massas. Ele assume essa característica do transporte de cargas, que tem a função de gerar lucro a um setor, enquanto controla a circulação dessas cargas pela cidade. A tarifa zero, no limite, ela muda essa função do transporte coletivo, em que o transporte coletivo para de ser um mecanismo de controle da circulação racial na cidade, desumanização da população na cidade, porque a trata como carga, a trata como mercadoria a ser vendida, né? A mercadoria que vai gerar lucro para um dono de uma empresa de ônibus ou para um dono de uma empresa de transporte logístico, e se transforma no direito, se transforma no mecanismo de combate ao contrário, né? Um mecanismo ao contrário de combate às desigualdades, à segregação e etc. Então isso está vinculado a uma raiz histórica de como o Brasil lidou com a mobilidade, lidou com a circulação das pessoas, né? Isso tem, uma série de outras relações que a gente pode estabelecer a partir daí, mas eu ficaria nesses 3 elementos, né? É isso.
Bom, Paik, você já mencionou, mas nós gostaríamos de te ouvir mais sobre a relação entre tarifa zero e emergência climática. Não seria tarifa zero agora uma necessidade para nós reduzirmos drasticamente a emissão de gases de efeito estufa? Com certeza, a tarifa zero está vinculada a um conjunto de políticas que são muito necessárias para a redução da emergência climática. E aí, em 3 dimensões, né? Vou manter essa coisa de citar 3 dimensões para responder as questões. Uma primeira é que a tarifa zero no transporte coletivo, ela também está associada a um aumento da mobilidade ativa, também está associada a um aumento da circulação das pessoas na cidade por outros meios que não o automóvel individual motorizado, certo? Há experiências, e de novo citando a experiência de Maricá, em que também as bicicletas que circulam pela cidade, as pessoas pegam um cartão gratuito e por meio desse cartão elas conseguem circular na cidade com essas bicicletas gratuitamente. E aí vão de uma parada de ônibus até a sua casa por meio dessas bicicletas e etc. Então, a tarifa zero ela tem um aumento próprio da circulação das pessoas e da mobilidade ativa. E aí é também uma política de médio a longo prazo de combate à política do automóvel na cidade. Não há como você sugerir que as pessoas priorizem o transporte coletivo ao automóvel individual motorizado sem garantir melhorias estruturais no transporte coletivo. Então, a tarifa zero ela é uma primeira injeção de recursos para depois você injetar muito mais, para você progressivamente, anualmente, a cada década, injetar mais recursos para que a mobilidade como um todo seja muito mais atrativa, com o ônibus, com o metrô, com o VLT, BRT, com o transporte coletivo, do que com o transporte individual motorizado. Né? Então, você tem que ter uma ampla política de incentivo para retirar os automóveis, porque a cada automóvel, mesmo que sejam... É curioso, né? Se você tiver 80 automóveis elétricos, eles poluem mais, porque a produção de 80 automóveis elétricos é mais poluente do que um ônibus a diesel. Mesmo esses ônibus horríveis que a gente anda, um ônibus a diesel polui menos do que 80 automóveis elétricos. E esses 80, né, caberiam dentro de um ônibus, pode ser 40, 60, se a gente quiser um ônibus bem confortável, né? Então, com certeza, nós temos que reduzir, retirar e trocar. Há uma outra dimensão, que é um combate à emergência climática, que está em outra parte dela, porque o transporte coletivo, ele hoje é um elemento determinante e importantíssimo para o racismo ambiental, que é um dos elementos que leva à emergência climática. O racismo ambiental, ou seja, que é essa parte da segregação em que as pessoas têm tão pouco direito sobre o território onde residem, que nesse próprio território um monte de dejetos, lixos são jogados, não tem infraestrutura, não tem um mínimo de participação política e um mínimo de infraestrutura consolidada, as pessoas não conseguem circular direito, estão meio que ilhadas ali e recebendo dejetos, claro, muito vulneráveis a eventos climáticos, né? Ou seja, a eventos causados por chuvas ou transbordamento de rios, etc., né? Deslizamentos, essas pessoas com maior mobilidade conseguem tanto participar politicamente, como também se precaver em eventuais emergências de desastres, né? De eventos graves climáticos, como também conseguem demandar mais infraestrutura, e a própria circulação do ônibus leva mais infraestrutura para esses locais. Circulação do ônibus, metrô, enfim, do transporte coletivo. Quando eu falo ônibus, eu estou falando de transporte coletivo como um todo, é um cacoete. E, por fim, as políticas de transporte coletivo, elas são políticas que descarbonizam, que já demandam uma descarbonização das formas de produção de mobilidade. Porque mesmo que nós tenhamos muitos ônibus com diesel e etc., mesmo que seja esse modelo, né, tende a não ser ele, porque a tendência melhor é o transporte por trilhos, etc., e você ter o transporte por diesel ou transporte elétrico para linhas ciliares, mesmo que a gente tenha isso, a demanda por essa produção é muito inferior à demanda de produção
de automóveis individuais, né? Então, nós temos aí já na promoção do transporte coletivo, na própria matriz produtiva, você estimula uma outra forma de compreender a produção e a forma de vínculo com o ambiente e a forma de vínculo com o tipo de produção de veículos que vão ser feitos. Assim. Então, nós estamos falando de um tipo de política que vai ter vínculo com as outras ao redor, porque ela estimula também as outras políticas urbanas e ataca a emergência climática de forma bem severa, né? Mesmo quando implementado de formas contraditórias. Então, Paik, para encerrar, a nossa última pergunta para você é: que alianças são urgentes hoje entre movimentos sociais, universidades, parlamentares, políticos, comunidades, para que a tarifa zero avance como projeto no país? Bom, essa é uma aliança que nós estamos, inclusive, trabalhando cotidianamente pela realização dela, né? Um primeiro acordo, né, de que o transporte coletivo tem que ser constituído enquanto direito, parte da constituição e consolidação de mecanismos institucionais, ou seja, de legislação, de projetos de lei pela implementação da tarifa zero, né? Então, esse é um acordo político pelo qual todos devem da tarifa zero, da participação no transporte, etc., na constituição de instrumentos legais, né, instrumentos de lei, pela lei mesmo, legislativos, que implementem essa política. Um segundo ponto é a constituição, né, e isso é uma atividade dos movimentos sociais e também uma demanda para o poder constituído, constituição de espaços de intervenção, de realização da política da população no transporte coletivo. Na minha tese de doutorado, em outras teses também que estão analisados os conflitos da mobilidade, há uma percepção comum de que, no caso do transporte coletivo, nunca houve canais de participação efetiva, de realização de política, de realização de disputa pública pelo transporte coletivo nas cidades brasileiras. Não houve conselhos participativos relevantes que durassem muito tempo, com ampla participação da população. Os conselhos de transporte que tem na cidade são conselhos pequenos, e onde a participação popular é reduzida a 2 ou 3 membros de 10, 11. Né? Então, um segundo elemento, né, é a constituição de espaços de participação popular efetivos na mobilidade que possam determinar seus meios, seus fins, seus rumos, certo? Então, esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento, e nisso a universidade, os centros de pesquisa, as organizações que produzem dados e analisam eles e colocam a serviço, né, do conhecimento público, do debate público, podem colaborar, é a realização de um conjunto amplo de estudos, pesquisas, elaboração de dados, elaboração de metodologias, elaboração de grupos focais, mecanismos de debate público por meio de ferramentas de educação popular, cursos de extensão, oficinas, etc., onde o debate sobre o transporte seja naturalizado e desmistificado. Como tem uma ideia de que você tem que ser muito técnico, tem que saber muito, tem que ser um Einstein para poder organizar o transporte na cidade, né? Mas não, na verdade o transporte é mal organizado porque as pessoas têm interesse que ele seja mal organizado, né? Então a universidade, o Centro de Produção de Conhecimento tem um papel muito relevante, né, na produção dessas metodologias de análise em dados que sejam mais aferíveis, né, e nacionalizados, e no estímulo do debate público com a divulgação científica, com a divulgação desses dados produzidos, né? Eu acho que, para além disso, assim, eu acho que uma questão que é de todos esses elementos, né, eles vão trazendo isso, é que a constituição de uma política pública implica também em espaços de estímulos, aquilo que se chama dos agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância sanitária, agentes comunitários
os líderes comunitários que realizam assistência social, ou seja, setores que são reconhecidos pela sociedade, que vão adquirindo, né, e constituindo, estimulando uma cultura pública de participação nesse setor. No transporte coletivo isso não existe, nós não temos agentes comunitários do transporte coletivo, ou uma vigilância, ou vigilantes públicos do transporte, que seja, né? Eu acho que isso é importante ser constituído nesse setor da mobilidade, porque ela também é estimulada, né, como uma prática política comunitária e popular. Bom, então a gente vai encerrar aqui a gravação do episódio. Eu queria pedir então para o Paik se despedir, deixar aí sua mensagem, suas considerações e depois o professor Luciano na sequência. Bom, queria agradecer o convite, falar que nós estamos à disposição, realizando lutas, atividades e que estamos aí por uma vida sem catracas. Até mais. Bom, queria agradecer aqui o convite e agradecer em especial a participação do Paik, que são mais de 2 décadas de militância e de seriedade acadêmica e política. Muito obrigado, Paik. Bom, termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos as participações dos nossos convidados, Paik Duque Santarém, militante do movimento Passe Livre, um dos organizadores do livro Mobilidade Antirracista, e o professor Luciano Pereira, docente na Faculdade de Educação da Unicamp e segundo vice-presidente da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos próximos temas do podcast Conexão à Unicamp. Até lá!